Audiobooks apresenta O Sentimento é o Segredo por Neville Goddard. Este livro trata sobre a arte de realizar seus desejos. Ele explica o mecanismo utilizado na criação do mundo visível. É um livro pequeno, mas não insignificante. Contém um tesouro, um caminho claramente definido para a realização de seus sonhos. Se fosse possível convencer alguém por meio de argumentos racionais e exemplos detalhados, este livro seria muito mais extenso. No entanto, raramente é possível fazê-lo por meio de declarações ou argumentos escritos, pois para quem não julga, sempre parece plausível afirmar que o autor foi desonesto ou se enganou, e, portanto, que seu testemunho estava viciado. Consequentemente, omiti deliberadamente todos os argumentos e testemunhos, e simplesmente desafio o leitor de mente aberta a praticar a lei da consciência tal como revelada neste livro. O sucesso pessoal será muito mais convincente do que todos os livros que poderiam ser escritos sobre o tema. Capítulo 1. A lei e seu funcionamento. O mundo e tudo o que nele há é a consciência condicionada do homem objetivada. A consciência é a causa e a substância de todo o mundo é para a consciência, então, que devemos nos voltar se quisermos descobrir o segredo da criação. Conhecimento da lei da consciência e o método para operar esta lei permitirão que você realize tudo o que deseja na vida, armado com o conhecimento prático desta lei. Você pode construir e manter um mundo ideal. A consciência é a única realidade, não figurativamente, mas de fato. Para maior clareza, esta realidade pode ser comparada a uma corrente dividida em duas partes. A consciente e a subconsciente. Para aplicar inteligentemente a lei da consciência, é necessário compreender a relação entre a consciente e a subconsciente. A consciente, ela é pessoal e seletiva. A subconsciente é impessoal e não seletiva. A consciente é o reino do efeito. A subconsciente é o reino da causa. Esses dois aspectos são as divisões masculina e feminina da consciência. A consciente é masculina. A subconsciente é feminina. A consciente gera ideias e as imprime na subconsciente. A subconsciente recebe ideias e lhes dá forma e expressão. Por esta lei, primeiro conceber uma ideia e depois imprimir a ideia concebida na subconsciente, todas as coisas evoluem a partir da consciência. E sem esta sequência, nada é criado do que é criado. A consciente impressiona a subconsciente, enquanto a subconsciente expressa tudo o que nela é impresso. A subconsciente não origina ideias, mas aceita como verdadeiras aquelas que a mente consciente sente como verdadeiras, e de uma maneira que só ela conhece objetiva as ideias aceitas. Portanto, por meio de sua capacidade de imaginar e sentir e de sua liberdade para escolher a ideia que abrigará, o homem tem controle sobre a criação. O controle da subconsciente é alcançado por meio do controle de suas ideias e sentimentos. O mecanismo da criação está oculto nas profundezas da subconsciente. O aspecto feminino ou útero da criação, a subconsciente transcende a razão e é independente da indução. Ela contempla um sentimento como um fato existente em si mesmo e, partindo dessa premissa, procede a expressá-lo. O processo criativo começa com uma ideia e seu ciclo se desenvolve como um sentimento e culmina na vontade de agir. As ideias são impressas na subconsciente por meio do sentimento. Nenhuma. Ideia pode ser impressa na subconsciente até que seja sentida, mais uma vez sentida seja boa, má ou indiferente deve ser expressa. O sentimento é o único, meio pelo qual as ideias são transmitidas à subconsciente. Portanto, quem não controla seus sentimentos pode facilmente impregnar a subconsciente com estados indesejáveis. Controlar os sentimentos não significa restringi-los ou suprimi-los, mas disciplinar-se para imaginar e abrigar apenas os sentimentos que contribuem para a felicidade. O controle de seus sentimentos é fundamental para uma vida plena e feliz. Nunca abrigue sentimentos indesejáveis. Nem pense com compaixão sobre qualquer mal. Não se obsesse com a imperfeição, nem a sua, nem a dos outros. Fazer isso é imprimir essas limitações na subconsciente. Se não quer que algo lhe seja feito, não sinta que está sendo feito a você ou a outro. Esta é a lei fundamental de uma vida plena e feliz.
Todo o resto é mera observação. Todo sentimento produz uma impressão subconsciente e, a menos que seja contrabalançado por um sentimento mais poderoso de natureza oposta, deve ser expresso. O dominante de dois sentimentos é o expressado. Estou saudável. É um sentimento mais forte que estarei saudável. Senti, estarei a confessar. Não estou. Estou é mais forte que não estou. O que você sente que é sempre domina o que você sente que gostaria de ser. Portanto, para ser realizado, o desejo deve ser sentido como um estado que é, em vez de um estado que não é, a sensação precede a manifestação e é a base sobre a qual toda manifestação se assenta. Cuide de seus humores e sentimentos, pois existe uma conexão inquebrantável entre eles e seu mundo visível. Seu corpo é um filtro emocional e carrega as marcas inconfundíveis de suas emoções predominantes. Os distúrbios emocionais, especialmente as emoções reprimidas, são a causa de toda doença. Sentir intensamente algo ruim, sem express hello, é o início da doença desconforto tanto no corpo quanto no ambiente. Não abrigue sentimentos de arrependimento ou fracasso, pois a frustração ou o desapego de seu objetivo resultam em doença. Pense com sentimento apenas no estado que deseja alcançar. Sentir a realidade do estado desejado e viver e agir com base nessa convicção é a chave de todos os aparentes milagres. Todas as mudanças de expressão são produzidas por meio de uma mudança de sentimento. Uma mudança de sentimento é uma mudança de destino. Toda criação ocorre no domínio da subconsciente. O que você deve adquirir, então, é um controle reflexivo do funcionamento da subconsciente. Isto é, controle de suas ideias e sentimentos. O acaso ou o acidente não são responsáveis pelo que acontece com você. Nem o destino predestinado é o autor de sua fortuna ou infortúnio. Suas impressões subconscientes determinam as condições de seu mundo. A subconsciente não é seletiva, é impessoal e não faz acepção de pessoas. A subconsciente não se preocupa com a verdade ou falsidade de seus sentimentos. Sempre aceita como verdadeiro o que você sente como verdadeiro. O sentimento é o assentimento da subconsciente à verdade do que é declarado verdadeiro. Devido a essa qualidade da subconsciente, nada é impossível para o homem. Tudo o que a mente humana pode conceber e sentir como verdadeiro, a subconsciente pode e deve objetivar. Seus sentimentos criam o padrão a partir do qual seu mundo é moldado. E uma mudança de sentimento é uma mudança de padrão. A subconsciente nunca falha em expressar aquilo que nela foi impresso, no momento em que recebe uma impressão. Começa a desvendar as formas de expressá-la. Aceita o sentimento impresso nela, seu sentimento, como um fato existente em si mesmo, e imediatamente se dispõe a produzir, no mundo exterior ou objetivo, a imagem exata desse sentimento. A subconsciente nunca altera as crenças aceitas do homem. Elas plasmam até o último detalhe, sejam benéficas ou não, para imprimir na subconsciente o estado desejado. Você deve assumir a sensação que teria se já tivesse realizado o seu desejo. Ao definir seu objetivo, você deve se preocupar apenas com o objetivo em si. Não deve considerar a forma de expresso low, nem as dificuldades envolvidas. Pensar com sentimento sobre qualquer estado o imprime na subconsciente. Portanto, se você se obsesse com dificuldades, barreiras ou atrasos, a subconsciente, por sua natureza, não seletiva aceita a sensação de dificuldades e obstáculos como seu pedido e procede a produzi-los em seu mundo exterior. A subconsciente é a matriz da criação. Recebe a ideia em si por meio dos sentimentos do homem. Nunca muda a ideia recebida, mas sempre lhe dá forma. Portanto, a subconsciente expressa a ideia, a imagem e semelhança do sentimento recebido. Sentir um estado como desesperançado ou impossível é imprimir na subconsciente a ideia de fracasso. Embora a subconsciente sirva fielmente ao homem, não se deve inferir que a relação seja a de um servo com seu amo, como se concebia antigamente. Os antigos profetas a chamavam de escrava e serva do homem. São Paulo a personificou como uma mulher e disse: a mulher deve estar sujeita ao homem em tudo. A subconsciente serve ao homem e dá forma fielmente aos seus sentimentos. No entanto, a subconsciente tem uma aversão marcada pela coação e responde à persuasão mais do que à ordem. Consequentemente,
Assemelha-se mais à esposa amada do que ao servo. O marido é a cabeça da mulher, pode não ser verdadeiro quanto à relação terrena entre homem e mulher, mas é verdadeiro quanto à consciência e à subconsciente, ou aos aspectos masculino e feminino da consciência. O mistério ao qual Paulo se referiu quando escreveu: Este é um grande mistério. O que ama sua mulher, a si mesmo se ama, e os dois serão uma só carne. É simplesmente o mistério da consciência. A consciência é realmente uma indivisa, mas para a criação parece dividida em duas: o aspecto consciente, objetivo. O masculino é verdadeiramente a cabeça e domina o aspecto subconsciente, subjetivo ou feminino. No entanto, essa liderança não é a do tirano, mas a do amante. Então, ao assumir o sentimento que seria seu se já estivesse em posse de seu objetivo. A subconsciente é movida a construir a semelhança exata de sua suposição. Seus desejos não são aceitos subconscientemente, até que você assuma o sentimento de sua realidade. Porque só por meio do sentimento uma ideia é aceita subconscientemente. E só por meio dessa aceitação subconsciente ela é expressa. É mais fácil atribuir seus sentimentos aos eventos do mundo do que admitir que as condições do mundo refletem seus sentimentos. No entanto, é eternamente verdadeiro que o exterior reflete o interior, como dentro, assim fora, como acima, assim abaixo, como abaixo, assim acima, como dentro, assim fora, como fora, assim dentro, correspondência. O segundo dos 7 princípios de Hermes Trismegisto: homem não pode receber nada se não lhe for dado do céu. João 3:27 e o reino dos céus está dentro de vós. Lucas 17:21. Nada vem de fora, tudo vem de dentro, da subconsciente. É impossível ver além do conteúdo de sua consciência. Seu mundo, em cada detalhe, é sua consciência objetivada. Os estados objetivos dão testemunho das impressões subconscientes. Uma mudança de impressão resulta em uma mudança de expressão. A subconsciente aceita como verdadeiro o que você sente como verdadeiro. E como a criação é o resultado de impressões subconscientes, você, por seu sentimento, determina a criação, você já é aquilo que quer ser. E sua recusa em acreditar nisso é a única razão pela qual não o vê buscar fora aquilo que não sente que é. É buscar em vão, porque nunca encontramos o que queremos, só encontramos o que somos. Em resumo, você expressa e tem apenas aquilo que é consciente de ser ou possuir. Ao que tem, lhe será dado. Mateus 13:12. 2:5 e 29. Marcos las 4:25. Lucas las 8:18. Las 7:26 de la noche, negar a evidência dos sentidos e apropriar-se do sentimento do desejo realizado é o caminho para a realização de seu desejo, o domínio do autocontrole de seus pensamentos e sentimentos é sua maior conquista. No entanto, até que atinja um autocontrole perfeito, de modo que, apesar das aparências, sinta tudo o que quer sentir. Use o sono e a oração para ajudá-lo a realizar seus estados desejados. Essas são as 2 portas de entrada para a subconsciente. Capítulo 2. O sono. O sono. A vida que ocupa 1/3 de nossa estada na Terra é a porta natural para a subconsciente. Assim é com o sono que nos preocupamos agora. Os 2/3 conscientes de nossa vida na Terra são medidos pelo grau de atenção que dedicamos ao sono. Nossa compreensão e deleite no que o sono nos oferece nos levarão, noite após noite, a buscá-lo como se tivéssemos um encontro com um amante em um sonho. E uma visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens enquanto dormitam no leito. Então ele abre os ouvidos dos homens e lhes cela a instrução. Jó 3:3 e 15. 16 é durante o sono e a oração. Um estado semelhante ao sono, que o homem acessa a subconsciente para deixar suas impressões e receber instruções. Nesses estados, a consciente e a subconsciente se unem criativamente. O masculino e o feminino se tornam uma só carne. O sono é o momento em que a mente masculina ou consciente se afasta do mundo dos sentidos para buscar sua amada, ou subconsciente é a subconsciente. Ao contrário da mulher do mundo que se casa com seu marido para mudá-lo,
Não tem desejo de mudar o estado consciente de vigília, mas o ama tal como é e reproduz fielmente sua semelhança no mundo exterior da forma. As condições e os eventos de sua vida são seus filhos, formados a partir dos moldes de suas impressões subconscientes durante o sono. Eles são feitos à imagem e semelhança de seu sentimento mais íntimo para que possam revelá-lo a si mesmo, como no céu, assim na terra. Mateus 6:10. Lucas 11:2, como na subconsciente. Assim na terra, tudo o que você tem em consciência quando vai dormir é a medida de sua expressão nos 2/3 de sua vida na terra quando está acordado. Nada o impede de alcançar seu objetivo, exceto a incapacidade de sentir que já é o que deseja ser ou que já possui o que busca. Sua subconsciente dá forma aos seus desejos apenas quando você sente que seu desejo se cumpriu. A inconsciência do sono é o estado normal da subconsciente. Como tudo provém de você mesmo, e seu conceito de si mesmo determina o que vem. Você sempre deve sentir o desejo cumprido antes de adormecer. Você nunca tira do profundo de si mesmo aquilo que deseja. Sempre tira aquilo que é e você é aquilo que sente que é. Assim como aquilo que sente como verdade sobre os outros para ser realizado. O desejo deve se resolver na sensação de ser, ter ou presenciar o estado desejado. Isso é alcançado assumindo a sensação do desejo cumprido, a sensação que surge em resposta à pergunta como me sentiria se meu desejo se realizasse. É a que deve monopolizar e imobilizar sua atenção enquanto você relaxa e adormece. Você deve estar consciente de ser ou ter o que deseja ser ou ter antes de adormecer. Uma vez adormecido. O homem não tem liberdade de escolha. Todo o seu sono é dominado por seu último conceito de si mesmo em vigília. Segue-se, portanto, que ele sempre deve assumir o sentimento de realização e satisfação antes de se retirar para dormir. Vinde perante mim com cânticos e ações de graças. Salmo 95:2. Entrai por suas portas com ação de graças, por seus átrios com louvor. Salmo 104. Seu estado de espírito antes de dormir define seu estado de consciência quando entra na presença de sua amante eterna. A subconsciente, ela o vê exatamente como você se sente. Se ao se preparar para dormir, assumir e manter a consciência do sucesso, sentindo eu tenho sucesso, certamente o terá. Deite-se de costas, com a cabeça na altura do corpo. Sinta como se seu desejo se tivesse materializado e relaxe, em silêncio até a inconsciência. Aquele que guarda Israel não se adormecerá, nem dormirá. Salmo 121:4. No entanto, ele dá a seu amado sono. Salmo 127:12. A subconsciente nunca dorme. O sono é a porta pela qual a mente consciente desperta, passa para se unir criativamente à subconsciente. O sono oculta o ato criativo. Enquanto o mundo objetivo o revela, durante o sono, o homem imprime na subconsciente sua concepção de si mesmo. Que descrição mais bela desse romance entre o consciente e o subconsciente há do que a contada no Cântico dos Cânticos. De noite, em meu leito, busquei ao que ama minha alma. Encontrei ao que ama minha alma. Abracei-o e não o soltei até que o levei à casa de minha mãe. A alcova daquela que me concebeu, Cântico dos Cânticos 3. 1-4, ao se preparar para dormir. Você se sente no estado do desejo cumprido e depois relaxa na inconsciência. Seu desejo realizado é aquele a quem busca. De noite, em sua cama, você busca a sensação do desejo cumprido para poder levá-lo consigo à alcova daquela que o concebeu ao sono ou à subconsciente, que lhe deu forma para que esse desejo também se expresse. Esta é a maneira de descobrir e levar seus desejos à subconsciente. Sinta-se no estado do desejo realizado e durma tranquilamente, noite após noite. Você deve assumir a sensação de ser, ter e presenciar aquilo que busca ser, possuir e ver manifestado. Nunca durma desanimado ou insatisfeito. Nunca durma com a consciência do fracasso. Sua subconsciente, cujo estado natural é o sono, o vê tal como você acredita que é. E seja bom, mal ou indiferente, a subconsciente encarnará fielmente sua crença. Assim como você sente, assim a impressiona. E ela
a amante perfeita. Dá forma a essas impressões e as representa como os filhos de seu amado. Toda tu és formosa, amiga minha. Não há mancha em ti, Cântico dos Cânticos 4. 7 é a atitude mental que devemos adotar antes de adormecer. Não dê atenção às aparências e sinta que as coisas são como deseja que sejam. Porque ele chama as coisas que não são como se fossem Romanos 4,17. E o invisível se torna visto, assumir o sentimento de satisfação, é criar condições que reflitam a satisfação. Os sinais seguem e não precedem. A prova de que você seguirá a consciência de que não a precederá. Você é um sonhador eterno, que sonha sonhos não eternos. Seus sonhos tomam forma à medida que assume a sensação de sua realidade. Não se limite ao passado, sabendo que nada é impossível para a consciência. Comece a imaginar estados além das experiências do passado. Tudo o que a mente humana pode imaginar, o homem pode realizar. Todos os estados objetivos visíveis foram primeiro estados subjetivos invisíveis, e você os tornou visíveis assumindo a sensação de sua realidade. O processo criativo consiste primeiro em imaginar e depois em acreditar no estado imaginado. Imagine sempre e espere o melhor. O mundo não pode mudar até que você mude sua concepção dele. Como dentro, assim fora, as nações, assim como as pessoas, são apenas o que você acredita que são. Não importa qual seja o problema, onde esteja, a quem afete, você não tem ninguém a mudar exceto a si mesmo. E não tem oponente nem ajudante para realizar a mudança em si mesmo. Você não tem nada a fazer, além de se convencer da verdade do que deseja ver manifestado. Assim que você consegue se convencer da realidade do estado buscado, os resultados seguem para confirmar sua crença fixa. Você nunca sugere a outro o estado que deseja ver expressado. Em vez disso, convence de que ele já é o que deseja que seja. A realização de seu desejo é alcançada assumindo a sensação de que o desejo se cumpriu. Você não pode falhar a menos que não se convença da realidade de seu desejo. Uma mudança de crença é confirmada por uma mudança de expressão. Toda noite, ao adormecer, sinta-se satisfeito e imaculado, pois sua amante subjetiva sempre forma o mundo objetivo à imagem e semelhança de sua concepção dele. A concepção definida por seu sentimento, os 2/3 de sua vida na Terra. Estando acordado, corroboram ou dão testemunho de suas impressões subconscientes. As ações e os eventos do dia são efeitos, não causas. O livre-arbítrio é apenas liberdade de escolha. Escolhei hoje a quem servireis. Josué 2:4 e 15 é sua liberdade para escolher o tipo de humor que assume, mas a expressão desse humor é o segredo da subconsciente. A subconsciente recebe impressões apenas por meio dos sentimentos do homem e de uma maneira que só ela conhece. Dá a essas impressões forma e expressão. As ações do homem são determinadas por suas impressões. Subconsciente é sua ilusão de livre-arbítrio. Sua crença na liberdade de ação não é mais que ignorância das causas que o impulsionam a agir. Ele se acredita livre porque esqueceu o vínculo entre si mesmo e o evento. O homem acordado é compelido a expressar suas impressões subconscientes. Se no passado ele se impressionou imprudentemente, então que comece a mudar seus pensamentos e sentimentos, pois só assim mudará seu mundo. Não desperdice nenhum instante no arrependimento, pois pensar com sentimento nos erros do passado é se reinfectar, que os mortos enterrem seus mortos. Mateus 8:22. Lucas 9:60. Afaste-se das aparências e assuma o sentimento que seria seu, se já fosse quem deseja ser. Sentir um estado produz esse estado. O papel que você desempenha no palco mundial é determinado pela concepção que tem de si mesmo. Ao sentir que seu desejo se cumpriu e relaxar tranquilamente no sono, você se apresenta como um personagem estelar que será interpretado na Terra amanhã. E enquanto dorme, é ensaiado e recebe instruções sobre sua parte. A aceitação do fim determina automaticamente os meios para alcançá-lo. Não se engane. Se ao se preparar para dormir,
não se sentir conscientemente no estado do desejo cumprido, então levará consigo a alcova daquela que o concebeu a soma total das reações e sentimentos do dia de vigília. E, enquanto dorme, receberá instruções sobre como se expressarão amanhã. Você se levantará acreditando que é um agente livre, sem perceber que cada ação e evento do dia está predeterminado por seu conceito de si mesmo ao adormecer. Sua única liberdade, então, é sua liberdade de reação. Você é livre para escolher como se sente e reage ao drama do dia. Mas o drama, as ações, os eventos e as circunstâncias do dia já foram determinados. A menos que defina consciente e deliberadamente a atitude mental com a qual vai dormir. Inconscientemente, adormece na atitude mental composta por todos os sentimentos e reações do dia. Cada reação deixa uma impressão subconsciente e, a menos que seja contrabalançada por um sentimento oposto e mais dominante, é a causa da ação futura. As ideias envolvidas em sentimento são ações criativas. Use seu direito divino com sabedoria. Por meio de sua capacidade de pensar e sentir, você tem domínio sobre toda a criação, enquanto está acordado. Você é um jardineiro que seleciona sementes para seu jardim. Mas o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica sozinho. Mas se morrer, dá muito fruto. João 12:24, sua concepção de si mesmo, ao adormecer é a semente que planta na subconsciente. Adormecer sentindo-se satisfeito e feliz gera condições e eventos em seu mundo que confirmam essas atitudes mentais. O sono é a porta para o céu. O que você percebe como sensação, expressa como condição, ação ou objeto no espaço. Então, durma com a sensação do desejo cumprido. Capítulo 3. A oração. A oração, como o sono, também é uma entrada para subconsciente. Quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora teu Pai que está em secreto. E teu Pai que está em secreto te recompensará em público. Mateus 6:6. A oração. É uma ilusão de sono que diminui a percepção do mundo exterior e torna a mente mais receptiva às sugestões internas. Durante a oração, a mente está em um estado de relaxamento e receptividade semelhante à sensação que se atinge logo antes de adormecer. A oração não é tanto o que você pede, mas como se prepara para recebê-lo, tudo o que pedirdes orando. Crede que o recebereis. Eu vou virar Marcos las 11:24. A única condição requerida é que você creia que suas orações já se realizaram. Sua oração será respondida se assumir o sentimento que sentiria se já tivesse seu objetivo. No momento em que aceita o desejo como um fato consumado, a subconsciente encontra os meios para sua realização. Para orar com sucesso, você deve ceder ao desejo, isto é, senti-lo cumprido. O homem perfeitamente disciplinado está sempre em sintonia com o desejo como um fato consumado. Ele sabe que a consciência é a única realidade, que as ideias e os sentimentos são fatos da consciência e são tão reais quanto os objetos no espaço. Portanto, nunca abriga um sentimento que não contribua para a sua felicidade, porque os sentimentos são as causas das ações e circunstâncias de sua vida. Por outro lado, o homem indisciplinado acha difícil acreditar no que os sentidos negam e geralmente aceita ou rejeita baseado unicamente nas aparências. Devido a essa tendência a confiar na evidência dos sentidos, é necessário aisololós antes de come, para orar antes de tentar sentir o que eles negam. Sempre que você se encontrar no estado mental de eu gostaria, mas não posso, quanto mais se esforçar, menos capaz será de ceder ao desejo. Você nunca atrai o que deseja, mas sempre atrai o que é consciente de ser. A oração é a arte de assumir o sentimento de ser e ter aquilo que deseja, quando os sentidos confirmam a ausência de seu desejo. Todo esforço consciente para contrabalançar essa sugestão é inútil e tende a intensificá-la. A oração é a arte de ceder ao desejo, não de forçá-lo. Sempre que seu sentimento entra em conflito com seu desejo, o sentimento prevalecerá. O sentimento dominante se expressa invariavelmente. A oração deve ser sem esforço, ao tentar fixar uma atitude mental que os sentidos negam. O esforço é fatal. Para que o desejo se cumpra,
você deve criar um estado passivo, uma espécie de devaneio ou reflexão meditativa, semelhante à sensação que precede o sono. Nesse estado relaxado, a mente se desvia do mundo objetivo e percebe facilmente a realidade de um estado subjetivo. É um estado em que você está consciente, pode se mover ou abrir os olhos, mas não tem desejo de fazê-lo. Uma maneira fácil de criar esse estado passivo é relaxar em uma cadeira confortável ou em uma cama. Se em uma cama, deite-se de costas com a cabeça na altura do corpo, feche os olhos e imagine que tem sono. Sinta. Tenho sono, muito sono, em pouco tempo, uma sensação de distância, acompanhada de uma lassidão geral e perda de todo o desejo de se mover, o envolve, você sente um descanso agradável e confortável, e não se sente inclinado a mudar de posição, embora em outras circunstâncias não se sentiria confortável de jeito nenhum. Ao atingir esse estado passivo, imagine que realizou seu desejo não como se realizou, mas simplesmente o desejo cumprido. Imagine em forma de imagem o que deseja alcançar na vida. Depois, sinta-se como se já o tivesse alcançado. Os pensamentos produzem pequenos movimentos de fala que podem ser percebidos no estado passivo da oração como pronunciamentos externos. No entanto, esse grau de passividade não é essencial para a realização de suas orações. Tudo o que é necessário é criar um estado passivo e sentir o desejo cumprido. Tudo o que você possa precisar ou desejar já é seu. Você não precisa de ajuda para dá-lo a si mesmo. É seu. Agora, chame seus desejos à existência imaginando e sentindo que seu desejo se cumpriu. Ao aceitar o fim, você se torna totalmente indiferente ao possível fracasso, pois a aceitação do fim determina os meios para alcançá-lo. Ao sair do momento de oração, é como se lhe mostrassem o final feliz e bem-sucedido de uma peça de teatro, embora não lhe mostrassem como esse fim foi alcançado. No entanto, após testemunhar o fim, apesar de qualquer sequência anticlimática decepcionante, você permanece calmo e seguro, sabendo que o fim foi perfeitamente definido. Capítulo 4. Espírito-sentimento, não por exército nem por força, mas pelo meu espírito. Diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Entre no espírito do estado desejado assumindo a sensação que sentiria se já fosse quem quer ser. Ao captar a sensação do estado desejado, você se liberta de todo esforço para realizá-lo, pois já o é. Há uma sensação definida associada a cada ideia na mente humana. Capture a sensação associada ao seu desejo realizado, assumindo a sensação que sentiria se já possuísse o que deseja, e seu desejo se materializará. A fé é sentimento. Segundo a vossa fé vos seja feito, Mateus 9:29. Você nunca atrai o que deseja, mas sempre o que é, como é o homem. Assim ele vê, ao que tem, lhe será dado, e ao que não tem, lhe será tirado. Mateus 13:12. 2:5 e 29. Marcos las 4:25. Lucas las 8:18. 19:26. O que você sente que é, você é, e lhe é dado o que você é. Assim, assuma o sentimento que seria seu se já possuísse seu desejo. E seu desejo deve se realizar. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Gênesis 1:27. Haja, pois, em vós este sentimento, que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não estimou como coisa a que oferrar-se, ser igual a Deus. Filipenses 2:5-6. Você é o que acredita que é? Em vez de acreditar em Deus ou em Jesus, acredite que é Deus ou que é Jesus. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. João 14:12 deveria ser: aquele que crê como eu creio, as obras que eu faço, ele também as fará. Jesus não achou estranho fazer as obras de Deus porque se acreditava a Deus. Eu e o Pai somos um. João 10:30 é natural fazer as obras daquele que você acredita ser. Então viva com a sensação de ser quem quer ser, e você o será quando um homem acredita no valor do conselho que lhe é dado e o aplica. Estabelece dentro de si mesmo a realidade do sucesso. Obrigado por ouvir este audiolivro até o fim. Se o conteúdo foi do seu agrado, te convidamos a deixar um like e se inscrever no canal.
Assim, você não perderá nossas próximas publicações.